Aldo Rossi foi um arquiteto italiano que nasceu no dia 3 de maio de 1931 em Milão. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, mudou-se para Como, uma comuna italiana na região de Lombardia. Em 1949, entrou para a Politécnica de Milano e licenciou-se em 1959. No período do curso, teve a chance de estagiar com Ignazio Cardella e Marco Zaniso. Em 1964, vira diretora editorial da revista Casa Bella Continuità, revista italiana mensal de arquitetura e design de produtos. Em 1965, retorna à Politécnica de Milão, mas agora como professor. Desde seus primeiros desenhos, notamos a tendência de Rossi para o uso de formas simples em seus projetos, influência da arquitetura clássica. Era conhecido por usar formas puras como cubos, esferas e cones e composição clássica, simetria, repetição e ritmo. Suas propostas partem em grande parte dos conceitos de Rogers, arquiteto italiano, as pré-existências ambientais, o papel crucial da história da arquitetura, o centro da discussão sobre a tradição na cidade europeia, a ideia de monumento, a responsabilidade do artista e do intelecto dentro da sociedade moderna, assim como o dever de continuar com os ensinos dos mestres do movimento moderno. Considera a crítica e a história como instrumento de projeto, que entende a arquitetura como um processo de conhecimento e se recusa a separar teoria e realidade. Aldo Rossi se torna grande influência devido ao rigor e interesse de seus escritos teóricos e o atrativo de sua linguagem pessoal arquitetônica. Rossi defendia que a forma é mais forte que qualquer atribuição de uso e, inclusive, a máxima precisão arquitetônica favorece uma maior liberdade funcional, uma posterior mudança de destino. A revalorização do monumento como marco privilegiado para definir a cidade e o caráter da cidade teve consequências teóricas transcendentes ao gerar uma visão da cidade oposta ao movimento moderno. Algumas de suas influências são T.W. Adorno, autor de Mínima Muralha, Adolf Loos, arquiteto teorista, Giorgio de Chirico, pintor surrealista, e ele também tinha admiração por arquitetos iluministas franceses. Em 1966, Aldo Rossi publica o livro Arquitetura da Cidade, texto que teve grande influência na arquitetura da segunda metade do século XX. Essa obra se tornou uma das principais referências de uma nova tendência no campo da arquitetura. Aldo Rossi analisa a questão da formação da cidade e todo o processo de surgimento e transformação da mesma, como uma criação inseparável da vida civil da sociedade em que se manifesta. Rossi, nesse livro, fala pouco de arquitetura e de arquitetos. O livro de Rossi entende a cidade como um bem histórico e cultural, como familiar cidade europeia do século XIX. Rossi argumenta que os arquitetos deveriam ser sensíveis ao contexto cultural e urbano, utilizando o desenho histórico precedente ao invés de tentar reinventar tipologias. A arquitetura da cidade propunha uma série de critérios metodológicos que rapidamente foram adotados por uma grande parte da arquitetura contemporânea, especialmente na Europa. Um dos conceitos iniciais do livro é a crítica que Rossi chama de funcionalismo ingênuo, que demonstra que não existe uma relação unívoca e linear entre as formas e as funções. As formas não são resultado direto das funções. Para Aldo Rossi, há dois elementos básicos na cidade que podem ser estabelecidos entre a esfera pública e a esfera privada. O primeiro tipo é composto por monumentos, elementos primários e edifícios ou espaços públicos pertencentes à esfera pública que cresce de forma pontual. O segundo tipo é formado por áreas residenciais, casa que cresce sempre limitada a uma zona e conforme o tecido básico da cidade. Aldo Rossi fala da cidade análoga, a operação lógica e formal que utiliza o mecanismo da memória e é capaz de mostrar a essência de uma cidade com imagens. Em 1979, tornou-se professor da Academia Nacional de San Luca, em Roma. Em 1981, Rossi publica sua autobiografia científica, um de seus textos fundamentais. Aldo Rossi afirma nesse livro que os lugares são mais fortes que as pessoas, o cenário mais forte que o acontecimento. Essa possibilidade de permanência é o único elemento que faz a paisagem ou as coisas construídas superiores às pessoas. Em 1983, foi indicado para diretor da seção da arquitetura da Bienal de Veneza. Ganhou o Pritzker em 1990, um poeta que por acaso é um arquiteto, como foi denominado. Essas são algumas de suas obras. Edifício de apartamentos no bairro Galaratese, em Milão, projetado em 1969 e inaugurado em 1972. É conhecido pelo nome Galaratese por causa do bairro onde foi construído. O objetivo era urbanizar e habitar a periferia de Milão, que era pouco povoada. Aldo Rossi foi chamado para projetar um dos 5 complexos. O projeto foi apresentado em detalhes na edição 7ª da revista italiana Lotus, ainda em 1970, acompanhada de textos críticos de Aminomino e Rossi.
É um dos marcos da arquitetura neorracionalista italiana, pela sua expressão de repertório claramente moderno, que incorpora certas qualidades especiais do universo clássico. Representa também um esforço simultâneo de investigação sobre a forma da cidade contemporânea num momento de crise da arquitetura moderna, associada a certa aspiração social. Escola Fagnanolona, projetada em 1972 e inaugurada em 1976. Rossi só tinha construído uma praça em 1965 e um bloco de habitação Galaratese. A escola em Fagnanolona é considerada uma das primeiras obras do arquiteto. Esse prédio da escola é construído sobre uma antiga fábrica e respeita qualquer dos seus elementos, tornando uma imagem de identificação. Cemitério de San Cataldo, projetado em 1972 e inaugurado em 1984. O cemitério é uma rota analógica através de todas as imagens da Casa dos Mortos. Aldo Rossi acreditava nas tradições do passado, teoria bem argumentada em seu livro Arquitetura da Cidade. Em 1972, a partir das ideias de cemitérios do século XIX, elaborou com Gianni o projeto que seria o vencedor de um concurso para a ampliação do cemitério de San Cataldo, em Modena, na Itália. O projeto foi reformulado em 1976, antes do início da construção, que foi em 1978. No entanto, apenas uma parte do conjunto de edifícios foi concluída, seguindo as intenções iniciais do arquiteto. O cemitério de San Cataldo é uma arquitetura metafísica, como a pintura metafísica de Giorgio de Chirico, onde o visitante é inevitavelmente confrontado com a ideia da morte, onde a verdade é constante e irrevogável. Teatro del Mondo, Veneza, foi projetado em 1979 e inaugurado em 1980. Associado ao movimento neorracionalista italiano da década de 1970, o trabalho de Aldo Rossi emprega formas arquetípicas na tentativa de restabelecer uma conexão com a memória coletiva do ambiente urbano. Desprovido de considerações funcionais, seus edifícios são abstrações de elementos arquitetônicos tipológicos tirados de suas memórias. A partir dessas reflexões experienciais vem o poder dos edifícios de Rossi, alcançar um silêncio que lhes permita fazer parte de nossas memórias, bem como a dele. O Teatro del Mondo incorpora as ideias de Rossi sobre arquitetura, mas ultrapõe na solução imaginativa que ele criou, em parte devido à sua paixão pelo teatro. Como Rossi reiterou ao longo de sua carreira que a arquitetura fornece um palco para a vida, com os espaços públicos atuando como cenários para experiências da vida, o teatro age como uma metáfora para suas crenças. Seu teatro não é um lugar apenas para assistir performances, mas também um lugar a ser observado. Museu Bonifante, Maastricht, projetado em 1980 e inaugurado em 1995. Situado em um antigo bairro industrial da cidade holandesa de Maastricht, o museu, com sua planta em forma de E e suas torres abobadadas, é um dos ícones proeminentes ao longo do rio Meuse, que corre ao redor do centro da cidade. A rica história cultural da Europa foi o ímpeto-chave para o projeto do arquiteto Aldo Rossi, que empregou diversos gestos arquitetônicos históricos para inserir o museu dentro de um cânone europeu colapsado. As referências aos exemplos classicistas estavam inteiramente dentro das características de Aldo Rossi. Ele contestava a noção modernista de que todas as formas históricas e estéticas deveriam ser abandonadas. Em vez disso, argumentou, a arquitetura deveria respeitar e conectar-se ao contexto urbano, preservando o tecido da cidade. Na visão de Rossi, certas formas e ideais permaneceram essencialmente consistentes na história da arquitetura. Desta forma, seus próprios desenhos eram manifestações físicas de sua interpretação da arquitetura. Edifício Quartier, em Berlim. Foi projetado em 1994 e inaugurado em 1997. Esse projeto é um de seus últimos trabalhos. Aldo Rossi utilizou a estrutura urbana histórica da divisão da terra em pequenas parcelas como conceito para seu projeto. O projeto demonstra mais de uma dúzia de fachadas diferentes, como se tivessem sido cumpridas de forma independente ao longo do tempo, com 2 edifícios residenciais exclusivos e um mix de uso residencial e comercial resto. O programa não tem uma correspondência literal com fachadas variadas. O arquiteto vê esse movimento como uma espécie de intervenção que liga o passado, o presente e o futuro através dessa justa posição estratégica. É inegável dizer que Aldo Rossi foi uma das maiores influências tanto para a arquitetura quanto para o urbanismo a partir da década de 60, que estava se construindo uma grande crítica, a respeito da produção modernista funcionalista, em que ele mesmo trata como um funcionalismo ingênuo,
porque ele não reconhece a cidade como um fenômeno. E aí, no caso da leitura de Rossi, é necessariamente uma construção histórica. Esse discurso, né, ele não é construído na década de 60, ele é construído ao longo da década de 50 e ele ganha muita força nesse período. E na medida em que ele traz a história para a construção da cidade, não quer dizer necessariamente que é uma análise meramente historicista, mas ele está falando necessariamente da construção social, da construção política, da construção cotidiana da cidade. E aí, trazendo a cidade praticamente como um organismo vivo. E essa leitura de cidade, né, que ele desenvolve e analisa no livro Arquitetura da Cidade, é o que vai realmente revolucionar e influenciar toda a produção arquitetônica e teórica a partir de então. Tudo que Rossi fala no livro, a forma que ele trata a cidade, a forma como ele trata a arquitetura, e uma coisa muito interessante, né, como a arquitetura individualmente constitui a cidade, e aí ele fala da cidade como um artefato arquitetônico, ele traduz e aplica na produção individual dele de projeto arquitetônico. Pode dizer que a obra de Rossi ainda tem uma contribuição muito grande a oferecer para que a gente continue tratando a cidade como um fato histórico, mas necessariamente como uma construção social histórica. Para falar de Aldo Rossi, a gente precisa contextualizar o tempo e no espaço. A gente está falando de um período lá pelo final dos anos 60, início dos 70, no que a gente vai chamar de crítica ao modernismo, posteriormente vai ser chamado de pós-modernismo. Que crítica era essa? Um grupo de arquitetos começou a observar que o modernismo tinha chegado numa espécie de cilada, de esgotamento. Os edifícios começaram a ficar muito parecidos, a individualidade da arquitetura não se manifestava mais, as cidades estavam começando a ficar muito parecidas, porque o mesmo edifício se colocava em Nova York, se colocava em Mumbai, se colocava em São Paulo, e você tinha uma certa pasteurização. A cultura local estava sendo esquecida. Então, Aldo Rossi é uma das figuras que vem a defender, a criticar exatamente essa questão dessa homogeneização da arquitetura. Vou falar de James Stirling, que é um arquiteto inglês, que juntamente com Aldo Rossi foi duas das figuras proeminentes nesse sentido, nesse espaço. Entre várias coisas, o pós-modernismo, ele defendia um retorno à cultura local, a cultura de certa quase, por vezes, que a gente vai chamar de vernacular, e ele se torna importante justamente porque, enquanto o modernismo olhava muito para o edifício, no momento pós-moderno, a gente começa a olhar para o conjunto de edifícios. E é muito sobre isso que a obra do Aldo Rossi funciona. O livro dele chama-se Arquitetura da Cidade. Ou seja, e é um livro com várias ideias que vão defender esse ponto de vista. E, principalmente, tornar os arquitetos mais conscientes quando eles colocam um objeto arquitetônico na cidade, estão construindo o todo. Que cada parte forma o todo e que você tem que estar, de alguma forma, relacionado com o seu lugar, relacionado com o seu entorno, com a sua história, com a sua cultura. O Aldo Rossi, juntamente com outros arquitetos que a gente vai chamar de pós-moderno, defendiam uma certa coesão na construção da cidade, que os edifícios mantivessem entre si uma relação de escala, uma relação de ritmo, de fenestrações, por aí vai. O Rossi é muito conhecido também pelos desenhos e pela arquitetura, parece muito lúdica. A arquitetura do Aldo Rossi vai a essa coisa, assim, ao mesmo tempo ele olha para o passado, ele sintetiza esse passado através de uma simplicidade que hoje a gente pode encarar como lúdica, só que ele fazia isso com teoria, com arte e com uma manifestação muito particular. Mas a principal herança do Aldo Rossi é exatamente essa, a conscientização de que os arquitetos, quando constroem um objeto, estão construindo a cidade, e para isso você passa a ter que relacionar o entorno, observar o lugar onde está construindo e por aí vai. O Rossi é um dos meus principais ídolos quando eu era estudante, até hoje. Aldo Rossi morre em Milão, vítima de acidente viário, no ano de 1997.